5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, vamos falar aqui. Deserto com cônjuge em casa. Deserto sem o cônjuge em casa. Há quem diga, né, aqueles que estão com o marido em casa, que diga que é difícil, é complicado, é não sei o que, um bocado de coisa. Há aqueles que estão com o marido fora de casa, né? E que reclamam também. Tanto os que estão com o marido em casa reclamam, tanto os que estão com o marido, porque aqueles, né, que estão com o marido em casa reclamam, aqueles que estão sem o marido de casa reclamam que o marido não está em casa. Ou seja, para resumir aqui, as pessoas nunca sabem o que é que elas querem, né? O que de fato acontece aqui é que, certo? Vamos lá. Cada caso é um caso, logicamente, cada caso é um caso. Lógico, né? Eu posso aqui dizer, né, que nas duas situações aqui é difícil, certo? Como dizer também aqui para dizer para vocês que não é tão difícil assim em ambas as situações, tanto marido em casa como o marido estando em casa. O que é que acontece? Certo? É que essas são situações relativas, certo? Nem todas as pessoas que estão com o marido em casa é difícil, como também nem todas as pessoas que estão sem o marido em casa é simples, é fácil. Está sendo fácil. Então, são situações relativas. Temos que ver aqui caso por caso. Eu conheço o caso de pessoas, certo, que estão no deserto com o marido fora de casa. Mas, gente, essa pessoa sofre tanto, porque o marido a humilha tanto que vocês não têm ideia. Faz da vida da pessoa, tenta fazer, né, da vida da pessoa um inferno. E olhe que a pessoa, certo, não mora sobre o mesmo teto. Certo? Conheço casos que, misericórdia, só Deus na causa. Misericórdia mesmo. Tem gente que tá comendo, vamos dizer aqui, né, como diz o ditado, pão que o diabo amassou. E olha que o marido não está dentro de casa. O marido não está vivendo dentro de casa. Certo? Então, o que eu vou dizer aqui? Né? Porque muita gente chega para mim, mas é fácil falar, é fácil a senhora falar. Né? Mas a gente tem que ver aqui, amados, tem pessoas que sabem lidar. O problema é as pessoas que não sabem lidar. Quem não sabe lidar com a situação, logicamente, que sofre mais. As pessoas que não sabem lidar com a situação, pode ser que ela esteja com o marido em casa, independente se ela está com o marido em casa ou não está com o marido em casa, se ela não souber lidar com a situação, logicamente que ela vai sofrer mais. Certo? Logicamente que ela vai sofrer mais. Tudo depende de como a pessoa lidar com cada situação. Cada caso é um caso? Mas tudo depende de como lidar com a situação. Tem pessoas que, pela misericórdia, tá com o marido em casa, mas não tem sabedoria nenhuma. Só quer confrontar com o marido. Aí ela mesmo tá buscando um inferninho dentro de casa. O marido já faz um inferninho. Tem uns que já fazem inferninho. Ela ainda ajuda o marido a fazer inferninho. Não tem sabedoria nenhuma, não sabe calar a boca, não sabe, certo, usar da sua sabedoria, não sabe usar de sabedoria. Aí, logicamente, certo, que não vai ser fácil, né? Aí essa pessoa vai preferir, prefiro o meu marido, é mais fácil o marido fora. Numa situação dessa aqui, onde a pessoa está aqui, né, não tem sabedoria, tudo, né, ela bota dificuldade, é difícil, certo? É difícil. Certo? Assim também como tem pessoas que estão sem o marido em casa, o marido tá fora, já tá com outra pessoa, mas não deixa a pessoa em paz, meus amados. Mas não deixa a mulher em paz. É o tempo todo. E aí, certo? E ainda infernizando a vida da pessoa. Fazendo de tudo, né? Então isso vai de casos, são casos relativos.
certo? São relativos, são de situação para situação. Porque não é porque a pessoa não tá sem o marido em casa que é fácil, não. Porque tem umas aí, certo? Tem umas que eu acompanhei, umas que eu acompanho ainda hoje, que, olha, só Deus na causa delas mesmo. Só Deus tem a de misericórdia dela. E olha que os maridos estão fora de casa, viu? Já estão vivendo com as outras pessoas, já casaram com as outras pessoas, mas não deixa a pessoa viver em paz. A pessoa não tem paz, certo? A pessoa não tem paz, não. Então, isso são casos relativos. Agora, tudo é uma questão da pessoa saber lidar com a sua situação, certo? É casos, porque quando eu vou analisar alguns casos, eu vejo logo porque a pessoa está sofrendo, porque a pessoa está passando por tanta situação. Em muitos casos, na maioria dos casos, é a mulher, certo? Ou pode ser o homem também, vice-versa, certo? Que não sabe lidar com a situação, não tem sabedoria para lidar com a situação, só quer bater de frente com a outra pessoa, certo? Então, aí vai sofrer, aí realmente, certo? Tá passando por situação difícil, certo? Então, deixa o marido bater, deixa o marido humilhar, deixa o marido... Tem pessoas que, sinceramente, não faz nada. Tem umas aí que já virou saco de pancada, porque deixou, porque permitiu. Então, vai de caso para caso. Eu vou falar por mim, olha, como eu já disse para vocês aqui, eu vivi os dois lados. O cônjuge em casa e o cônjuge fora de casa, certo? E para mim, nas duas situações, não foi ruim, né? É claro que existe diferença entre o marido que está em casa. Só que no caso do cônjuge em casa, na minha situação, certo? Pra mim era normal. A única situação que eu via de ruim era a indiferença da outra pessoa para comigo. Mas fora isso, tranquilo. Não tinha sofrimento quanto a isso. Tranquilo. Por quê? Porque eu sabia lidar com a situação. Certo? Deus estava me direcionando. Deus estava me ensinando a não bater de frente com a pessoa, certo? A entregar para ele. Eu estava vivendo a minha vida, certo? Ele estava ali dentro de casa, certo? Claro, me tratando com indiferença, como se a gente fosse dois irmãos, logicamente. Mas Deus me deu a sabedoria. Deus, ele me deu a sabedoria de como lidar com a situação. Então, não houve esse sofrimento todo. É muito difícil. Não, para mim não foi difícil, por quê? Certo? Eu soube lidar com a situação. É diferente, meus amados. Quem sabe lidar com a situação não é difícil. Agora tem gente que complica. Complica, ao invés de descomplicar, ela complica. Então, para resumir aqui, cada caso é um caso. Cada situação é situação. Certo? Não existe esse negócio, que tá com o marido em casa, sofre mais. Que tá com o marido fora, sofre menos. Não. Isso é de casos para caso. Cada caso é individual, casos relativos e tudo mais. Então, isso vai de caso para caso. Você é que tem que saber lidar com a situação com o marido fora ou com o marido dentro de casa. Você tem que saber, porque tem pessoas que não sabem, tá sofrendo mais com o marido dentro de casa do que quando tava com o marido dentro de casa. Aliás, com o marido fora de casa, tá sofrendo mais com o marido fora de casa do que quando tava com o marido dentro de casa. Por quê? Porque não tá sabendo lidar com a situação, não sabe lidar com a situação. A situação é esta aqui. Tudo depende da forma de como a pessoa se porta ali com a situação dela. Certo? Então, eu quero deixar isso aqui para vocês. Usem de sabedoria, usem de discernimento, que vocês vão ver que não tem complicação nenhuma. Então, descomplique o negócio, parem de complicar o negócio, parem de botar defeito onde não tem, parem de botar dificuldade onde não tem, como eu já disse aqui. Parem, certo, de botar coisa, certo, onde não existe, gente. O problema das pessoas é isso, que elas botam dificuldade onde não tem. Elas fazem, certo, da sua situação um bicho de 7 cabeças. Fazem das suas situações um bicho de 7 cabeças. O problema são as pessoas que não sabem lidar. Não sabem, não estão sabendo como lidar com a situação. Então, aprendam. Usam de sabedoria, peçam direção de Deus, peça porque Deus dá, porque Deus me dava. Eu orava a Deus, Deus me dava. Filha, fique calada, Ele está chegando.
Não fale um pio. Era bem audível assim, ó, que eu ouvia no meu ouvido. Porque tinha uma hora que dava vontade de eu bater de frente, mas vinha o Espírito Santo falar comigo, filha, fique calada. Diga, Deus sabe das coisas. Vinha, falava bem muita coisa e eu lá, bem paciente, nem parecia que a pessoa estava discutindo comigo. Nem parecia que a pessoa estava falando comigo, porque entrava por um ouvido e saía por outro. Tudo é uma questão de saber lidar, meus amados. Tudo é uma questão. É as pessoas que não sabem lidar, é as pessoas que não buscam a Deus, que não buscam o Senhor, certo? Quer agir na sua própria carne, quer agir do seu próprio jeito, quer agir com as suas próprias mãos, quer resolver a situação, né, com o seu entendimento. Se você for fazer isso, vai ser difícil, vai ser complicado. Não vai ser fácil mesmo, não. Nem vai ser fácil com o marido em casa, nem com o marido fora de casa. Não vai ter facilidade. Então, o que vai ter aqui para você fazer é ter sabedoria, buscar o Senhor para Ele, certo? Lhe dar a sabedoria que lhe é necessária. Amém? Que Deus abençoe vocês. E aprendam.